Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e hoje o tema da nossa aula é a reprodução das bactérias, dos protistas e dos fungos. As bactérias são seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, e são organismos procariontes. O material genético desses indivíduos não se localiza dentro do núcleo das suas células. Elas realizam dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada tem esse prefixo A de negação, não envolve a troca de gametas e nem a recombinação gênica entre os indivíduos, ou seja, ela origina indivíduos idênticos ao seu progenitor. Nas bactérias, a reprodução assexuada acontece por divisão binária. Na divisão binária, nós temos a duplicação do material genético. Vamos olhar a imagem a seguir. Um indivíduo ele duplica o seu material genético e após essa duplicação acontece uma divisão dessa célula. Essa célula, que era uma, se divide em duas. Depois dessa divisão, acontece a separação desse material. Então eu tenho duas células divididas, identicamente iguais ao seu progenitor, a sua original. Por isso, esse tipo de reprodução ele não confere a variabilidade genética, porque ela é originada a partir de um único ser. Vamos conhecer os tipos de reprodução sexuada nas bactérias. Relembrando, as bactérias que possuem essa transformação, essa reprodução sexuada, elas têm uma maior variabilidade genética. Por quê? Quando o organismo ele se reproduz de forma sexuada, há troca de gametas, há troca, uma recombinação gênica. Isso confere uma maior variabilidade genética para os seres. São três tipos de reprodução: a conjugação, a transformação e a transdução. Na conjugação, ocorre o contato entre as células bacterianas. Vamos olhar a imagem ao lado. Nesse tipo de reprodução, uma célula chamada doadora, ela se une a uma célula chamada de receptora. Nós temos aqui o chamado pili. O pili é uma ponte de tubos proteicos que fazem essa ligação entre uma bactéria e outra. Perceba, a célula doadora, a bactéria doadora, vai transferir o seu material genético para a célula receptora. Nesse caso, nós temos uma recombinação gênica, ou seja, esses dois indivíduos misturam seu material genético. Nesse caso, nós não temos o aumento das células, continuam sendo duas células, porém com a recombinação. No segundo tipo de reprodução sexuada das bactérias é a transformação. A transformação, o DNA de uma célula doadora também vai ser doado a uma célula receptora. O DNA de uma célula morta, de uma bactéria morta, ele acaba sendo incorporado por uma bactéria viva. Então, esse material acaba sendo incorporado no DNA e essa recombinação acontece. O terceiro tipo de reprodução sexuada das bactérias é a transdução. A transdução, ela envolve a participação de um vírus bacteriófago. Você deve se lembrar que os vírus não têm célula. Por isso, eles acabam necessitando invadir uma célula, ou de um animal, ou de uma planta, ou de uma bactéria para se reproduzir. Os vírus que invadem as células bacterianas são chamados de bacteriófagos. Perceba, esses vírus eles acabam invadindo a célula, colocando o seu material genético dentro, e depois essa bactéria, por aparelhamento, passa o material genético para outra. Aqui nós temos a recombinação gênica ou a reprodução sexuada. Agora vamos conhecer a reprodução no reino protista. Os representantes desse grupo são os protozoários e as algas. Os protozoários são seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula. A célula do protozoário é do tipo eucarionte. O que isso significa? Que o material genético desses organismos está dentro do núcleo, protegido por uma membrana. Os protozoários podem se dividir de forma assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, pode acontecer uma divisão múltipla. Essa célula, uma única célula do protozoário, ela sofre mitoses sucessivas, que são divisões que acontecem na célula. Só que essa divisão acontece de uma forma em que os núcleos são multiplicados, mas o citoplasma continua o mesmo. Só depois que acontece a divisão do citoplasma e essa célula, que era única, vai originar múltiplas células. Portanto, como é uma reprodução assexuada, esses seres possuem praticamente o mesmo material genético do seu progenitor. Os protozoários também se dividem
por reprodução assexuada, que é a divisão binária. É o mesmo que acontece nas bactérias que acabamos de estudar. Uma única célula vai duplicar o seu material genético. Depois dessa multiplicação, acontece a divisão da célula. E, posteriormente, nós temos a separação dessas duas células. Então, um único indivíduo origina dois idênticos ao genitor. Já na reprodução sexuada, acontece por conjugação dos protozoários. Eles se unem e trocam os seus macronúcleos e micronúcleos quando nós temos uma recombinação gênica entre eles, ou seja, nós temos uma reprodução sexuada. Agora vamos compreender como que acontece a reprodução das algas. As algas são seres unicelulares e multicelulares. Vamos relembrar que as algas são responsáveis por grande parte do oxigênio que nós temos disponíveis no planeta, porque elas realizam a fotossíntese. As algas podem realizar a reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada, que acontece por zoosporia, o filamento adulto da alga produz os esporos. Esses esporos, chamados de zoósporos, aqui no caso das algas, se fixam posteriormente e desenvolvem um novo filamento. Esse filamento jovem, ele tem o mesmo material genético do seu genitor. Depois ele se desenvolve e vai dar origem ao filamento adulto. Por sua vez, ele vai repetir esse ciclo e esse filamento adulto vai produzir novamente os esporos. As algas também se dividem por divisão binária. Essa multiplicação é a mesma do tipo da bactéria e também dos protozoários que estudamos há pouco. Uma única célula vai dar origem a duas células iguais por divisão simples. A reprodução sexuada em algas acontece da seguinte forma. Nós temos dois organismos. Esses organismos são haploides. O que é um organismo haploide? Ele apenas tem um único conjunto de cromossomos. Esse organismo vai se unir com o outro e dessa união sexual vai dar origem a um zigoto. Essas células se uniram seu citoplasma e aí originaram esse zigoto. Esse zigoto é chamado 2N, porque ele tem dois conjuntos dos cromossomos. Esse zigoto, posteriormente, vai sofrer o que chamamos de meiose. A meiose é uma divisão reducional. O que é isso? Esses organismos que tinham dois conjuntos cromossômicos dão origem a outros indivíduos com metade desses números. Então, a meiose é uma divisão reducional. Depois, esses organismos jovens vão se desenvolver e, quando adultos, vão se reproduzir com outros indivíduos. Agora vamos entender como que acontece a reprodução dos fungos. Os fungos são seres unicelulares. As leveduras estão conhecidas na fermentação de algumas bebidas alcoólicas, como o vinho, e seres multicelulares. Entre os seres multicelulares podemos citar cogumelos, orelhas de pau, os bolores. Na reprodução assexuada das leveduras, o que acontece aqui, na verdade, é um brotamento. O brotamento é quando uma célula dá origem a um broto, ou chamado também de gêmula. Essa parte do organismo, depois, ele vai se desenvolver e dar origem a um novo ser. Então, o brotamento é essa reprodução sem a variabilidade genética, porque não há troca de genes, e aí nós temos uma reprodução totalmente assexuada. Agora vamos entender como que acontece a reprodução dos fungos de forma sexuada. Aqui eu trouxe como exemplo o cogumelo, que é um basidiomiceto. Abaixo desse chapéu do cogumelo, nós chamamos ele de píleo, nós temos algumas lamelas que abrigam esses núcleos que podem ser fecundados. Então prestem atenção, nós temos núcleos que se fundem aqui nas lamelas, que dão origem a um zigoto, ou seja, um indivíduo com dois conjuntos cromossomos. Após essa união, essa fecundação, nós temos o que chamamos de meiose zigótica, que é a formação dos esporos. Esses esporos são germinados ao solo ou a algum substrato e dão origem às hifas. Essas hifas vão ter os núcleos aqui. Após essa fusão das hifas, que nós chamamos de plasmogamia, nós temos a origem de um novo corpo de frutificação, de um novo indivíduo. Agora que aprendemos mais sobre alguns tipos de reprodução, vamos praticar e resolver alguns exercícios? A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar a sua espécie.
Por muito tempo acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir. Entretanto, hoje, se sabe que até mesmo bactérias apresentam a reprodução. Nesses organismos, geralmente observa-se a divisão de uma célula em duas, em um tipo de reprodução conhecida como divisão binária, partenogênese, conjugação ou enxertia. A resposta correta é divisão binária. Nós aprendemos que a reprodução assexuada nas bactérias acontece dessa seguinte forma: uma célula se divide em duas identicamente iguais ao seu progenitor. Mais um exercício. A reprodução dos fungos pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada. As leveduras, por exemplo, reproduzem-se por meio de formação de gêmulas, que se separam da célula original e originam um novo organismo. Esse processo de reprodução é chamado esporulação, fragmentação, partenogênese, brotamento ou divisão binária. Resposta correta: brotamento. A formação das gêmulas ou brotos confere a reprodução assexuada, por exemplo, nas leveduras. A gente vai ficando por aqui. Tem um desafio para você. Que tal você fotografar ou gravar um vídeo mostrando corpos de frutificação de cogumelos? Descreva o nome da estrutura que você aprendeu nessa aula e mande para a gente. O nosso telefone é 999-9189-4169. Eu vou ficar esperando. Até a próxima. Tchau!